Qual que é atacante da carteira da Elo, então? Atacante da minha carteira é JHSF. JHSF. Essa é polêmica, hein? Bastante. Mas, assim, eu deixo a polêmica para eles, porque eu tinha uma posição pequena, e aí graças à polêmica, então, eu consegui... Conseguiu aumentar. Hoje vou falar, a segunda maior posição da minha carteira. Legal. E, assim, eu acho que é legal você comentar o porquê que você gosta tanto, mas, assim, também contar um pouco por que às vezes, quando uma ação cai, né, num discurso meio... às vezes simplista, né? De tipo, é ruim por causa disso. Por que ela vira uma oportunidade, né, de investimento, né? O valor da empresa não muda se as pessoas estão fazendo barulho nas redes sociais em relação a ela ou não. Então, obviamente, tem cenários que a gente até conseguiria mudar, mas são cenários tão raros que não vale a pena discutir. Então, o que acontece vou até começando a responder pela sua pergunta primeiro. Imagina, eu tinha 3% da empresa. Eu gostava da ação, mas, assim, já estava mais precificada. Obviamente, a mesma ação, a 10 ou a 6, eu gosto dela muito mais a 6 do que a 10. Então, a 10 você já está diminuindo e a 6 você recompra tudo de novo. Por isso também que eu gosto de empresas voláteis, né? Porque eu sempre, conforme vai subindo, eu vou diminuindo o tamanho da minha posição. E agora eu estou captando, então muda um pouco o cenário. Mas, assim, Simpar, desde os lows, onde eu comprei, até os highs antes do papel, eu cheguei a vender mais de 1/3 da posição. Obviamente, seria ótimo ter vendido tudo e comprado tudo na crise, mas a gente não sabe como isso vai acontecer. Mas, então, assim, então, no final das contas, isso é bom. Mas por que JHSF? JHSF está num momento mágico para a empresa. Assim. Então, a gente tem a tempestade perfeita e esse é o que a gente chama de céu de brigadeiro. Ela conseguiu, de alguma maneira, assim, com muita estratégia, eles fizeram muito bem feito, mas eles focaram em um público. Eles entenderam o que esse público queria, eles estão atendendo perfeitamente bem a esse público. Então, o que acontece eles acertaram ali. Altíssima renda, né? Altíssima renda. Assim, a gente está falando de, acho que as 40 mil, as 200 mil famílias mais ricas do Brasil. Então, esse é o público-alvo deles. Ai, mas que preconceito. Não, não é preconceito, isso é foco, isso é estratégia e eles foram muito bem. E aí, assim, eles miraram numa mosquinha que tinha lá, e aí veio um elefante chamado pandemia. Então, o público deles era um público que viaja porque, assim, não todos, claro, mas muitos têm o próprio avião, então não dependem de... O cara quer ir para Ilhas Maurício, o cara não depende de fazer um pinga-pinga lá em Dubai, outro indo na África do Sul para chegar na Ilhas Maurício, o cara vai direto. Talvez pare só para abastecer, mas nem sai do avião. Então, o que acontece eles focaram num público e eles criaram um projeto com um investimento de longuíssimo prazo, já tem, acho que 10 ou 15 anos, que foi o Fazenda Boa Vista. Com a pandemia, casas de praia e de campo valorizaram demais. Então, assim, já estava indo super bem, mas, assim, cresceu demais. E é um projeto que tem um desenvolvimento razoavelmente rápido para um projeto desse tamanho. Então, eles estão vendendo absurdamente, os preços subiram demais, assim como todas as casas de praia e de campo que estão disponíveis ou que estejam prontas. O valor de casa, assim, uma conhecida, o valor da casa dela em 3 anos multiplicou por 8. Eu tenho um amigo que vendeu um terreno na Boa Vista 1 mês antes da pandemia. Ai, meu Deus. Nossa, mas ele é muito rico, então ele tá tranquilo. Ele deu azar. Ele ficou 2 anos lá com o terreno que ele ganhou numa troca e vendeu 1 mês antes da pandemia. Deu azar, né? Nossa. Acontece na vida. É tipo o cara que estopou a Simpar na crise a R$9, né? Mas e aí o que acontece assim? Então, e aí, fora isso, eles conseguiram no Shopping Cidade Jardim, que quem frequenta acha que o shopping está sempre às moscas, eles conseguiram um relacionamento maravilhoso com as marcas, porque, no final das contas, estar às moscas é bom, porque as pessoas dessa classe social, elas não querem ser vistas fazendo compras, elas não querem se exibir, digamos, a maioria delas. Então, o que acontece? Então, por exemplo, nesse caos de shopping que está... os shoppings deles estão bombando, porque o cliente dele comprava Gucci em Milão e agora está comprando Gucci no Brasil, porque assim, para essas pessoas não faz diferença. Mas aqui sai mais caro. Sai, mas não faz diferença. Então, os shoppings deles estão todos com 100% de utilização da capacidade, receitas crescendo, repassando aluguel. Eu fui no Catarina faz umas 2 semanas, bombando o shopping. Então, eles estão com o negócio de
Hotéis também indo muito bem, porque o cara ia, de novo, ia para o Caribe, não está indo para o Caribe, então o público dele não deixou de consumir, então o negócio de hotéis está indo muito bem, os shoppings deles estão indo muito bem, eles estão ampliando, e aí, assim, quando você faz uma ampliação de shopping, a taxa de retorno é muito alta, porque o custo que é inicial não existe, né? Já está lá, já tem demanda, então tem fila de espera para entrar. Estou falando desses 2 principais shoppings deles. E o negócio do Boa Vista também está bombando. Então, assim, você conversa, você pergunta, eles nem respondem muito, assim, se outros terrenos, eles não respondem. Eles falam assim, isso não vem ao caso, tipo, isso é estratégico. Então, eu acho que é uma empresa que, apesar de parecer que está num setor esquisito, que ela tem muito potencial, e isso pode ser realizado numa velocidade mais rápida do que deveria, e o mercado está precificando como as outras empresas puras de shopping que estão com dificuldade, e as dificuldades conhecidas por causa da pandemia. Legal. Então, esse é meu atacante.